Olá a todos, espero que estejam bem. O meu nome é Sabrina Moraes e hoje eu e o João Poli iremos apresentar o seminário para a disciplina de Cálculo Numérico Computacional, com o tema Aplicação de Métodos Numéricos em Engenharia Química. Nós escolhemos o artigo base Otimização e Modelagem de um Reator CSTR, no qual o acesso está disponível pelo QR Code. Neste artigo, foi utilizado os métodos da biseção, Euler e Range-Kutta de quarta ordem. Iniciamos nossa apresentação explicando o que é um CSTR. Eles são reatores de tanque agitado de fluxo contínuo, que são muito utilizados na indústria para misturar reagentes e conduzir reações, operando com entrada e saída contínua. O dimensionamento de um CSTR é crucial para a indústria, pois os parâmetros ideais promovem melhor eficiência, menor gasto energético e maior produção. Eles podem variar de poucos a milhares de litros e são usados para reações nos estados líquido, gasoso ou sólido, com o uso de catalisadores. A figura 1, ela representa um reator CSTR, que inclui um agitador, válvulas de controle e uma camisa de resfriamento, que serve justamente para realizar a troca térmica durante o processo. Foram definidos 5 objetivos principais, no qual o primeiro é demonstrar o comportamento de uma reação alimentar de primeira ordem, no qual o reagente A se transforma em B, com foco em compreender a sua dinâmica em regime transiente e como essa reação se comporta ao longo do tempo dentro do sistema reativo. O segundo é aplicar os métodos numéricos biseção, Euler e Range-Kutta para resolver as equações diferenciais não lineares que descrevem a reação. O terceiro seria avaliar os parâmetros termodinâmicos e cinéticos da reação, analisando a conversão de a formação de B e o comportamento da temperatura ao longo da reação. Também será discutida a influência desses parâmetros no desempenho do sistema e a sua sensibilidade a pequenas variações. O quarto objetivo é explorar o uso de equações diferenciais para a otimização dos reatores por meio da modelagem matemática, que permita prever o comportamento do reator, entender a resposta do sistema em condições transientes e apoiar decisões de projeto e operação. E quinto e último seria contextualizar a relevância da modelagem matemática, já que o artigo ele mostra que devido ao estado transiente e à complexidade do sistema, a modelagem matemática ela é essencial para prever o comportamento da reação e permitir que o CSTR seja projetado e otimizado de forma eficiente. Entraremos no tópico métodos numéricos. A modelagem de reatores CSTR requer a resolução de equações diferenciais que representam os balanços de massa e de energia, relacionando a entalpia, temperatura, concentrações e taxas de reação. Pela complexidade do sistema e pelo número de incógnitas, os métodos numéricos se tornam essenciais. Para resolver as equações, foi utilizado os seguintes métodos numéricos: método de Euler, método de Range-Kutta quarta ordem e método da biseção. De forma sucinta, o método de Euler é um método numérico de primeira ordem usado para aproximar soluções de equações diferenciais. Embora ele seja simples, ele serve de base para técnicas mais avançadas. Ele gera aproximações sucessivas da solução, em pontos discretos, atualizando o valor da função a cada passo a partir da inclinação dada pela própria equação diferencial. Já o método de Range-Kutta quarta ordem, ele é um método de ordem superior e avançado para resolver equações diferenciais. Ele estima a inclinação da solução em 4 pontos dentro de cada intervalo, combinando esses valores para obter uma aproximação muito mais precisa. E com isso, ele acaba gerando um erro muito menor que o método de Euler, e ele é amplamente utilizado em sistemas sensíveis como reatores CSTR. E por fim, o método da biseção. Para a solução estacionária, onde o termo diferencial da temperatura é zero, o método da biseção foi utilizado para encontrar o valor de uma das variáveis adimensionais, o gama. Este método permitiu localizar o ponto em que a função muda de sinal, garantindo uma solução precisa para o estado permanente do sistema. O projeto de um reator CSTR implica a avaliação de condições que podem ser controladas e otimizadas. Ao estudar esse tipo de assunto, o engenheiro pode evitar perdas desnecessárias e promover o máximo aproveitamento da matéria-prima utilizada, além de garantir a eficiência operacional e econômica. O estudo das equações que definem certos comportamentos dentro do CSTR reforça a necessidade de compreender parâmetros como temperatura, pressão e velocidade de reação.
Considerando uma reação elementar em que A se converte em B e assumindo o volume constante dentro do reator, foi estabelecido os balanços de massa e de energia que descrevem o sistema. As equações 1 e 2 tratam do balanço de massa dos componentes A e B, determinando a evolução de suas concentrações no tempo. Já a equação 3, ela representa o balanço de energia, que descreve a variação da temperatura. Dessa forma, as concentrações e a temperatura, expressas como funções do tempo, são obtidas e posteriormente utilizadas nos métodos numéricos. A tabela 1, ela descreve os parâmetros das equações. Devido ao grande número de parâmetros envolvidos, foram aplicados adimensionalizações ao problema. A principal vantagem desse procedimento é reduzir a quantidade de parâmetros independentes e facilitar a análise de sensibilidade. As transformações apresentadas nas equações 4 a 11 permitem reescrever o sistema de forma mais geral, minimizando a dependência de unidades específicas e simplificando a sua interpretação. Nessa tabela foi explicada a definição de cada um dos termos presentes nas equações 4 a 11. A partir dessas equações adimensionalizadas, foi possível obter três novas expressões, nas quais os termos diferenciais foram isoladas para aplicação dos métodos numéricos. As equações 12, 13 e 14 correspondem às formas diferenciais de xa, xb e gama, respectivamente. Essas formulações são fundamentais para a análise dinâmica do reator, pois explicitam as taxas de variação das variáveis de interesse, permitindo a implementação adequada dos métodos numéricos. Para determinar a solução estacionária, o termo diferencial da equação 14 foi inicialmente definido como zero. Em seguida, utilizou-se o método da bisseção para encontrar o valor de gama. Com esse valor, as soluções analíticas de xa e xb foram obtidas por meio das equações correspondentes, já sem os termos diferenciais. Posteriormente, os métodos numéricos de Euler-Runge-Kutta foram aplicados às equações 12, 13 e 14 e seus resultados foram comparados com as soluções analíticas, de modo a validar a consistência do modelo. Para apresentar os resultados, foram elaboradas tabelas e gráficos no Excel. Com as equações já apresentadas, iremos iniciar a apresentação dos resultados e a discussão. Como mencionado anteriormente, com a equação 14 tendo seus termos diferenciais iguais a zero, foi aplicado o método da bisseção para resolver e determinar o valor de gama. A tabela 2 ela apresenta os valores usados para os termos da equação 14, no qual o beta, que é o coeficiente de transferência de calor adimensional, foi atribuído o valor de 1, o delta ER, que é a energia de ativação adimensional, atribuído o valor de 10, o delta HR, que é a entalpia de reação adimensional, atribuído o valor de 10, θR, que é o valor de tempo de residência adimensional, atribuído o valor de 50, e o gama C, atribuído o valor de 1. A tabela 3 ela apresenta o processo de iteração do método da bisseção, aplicado à equação 14, com os parâmetros da tabela 2, para determinar o valor de gama, que após as iterações foi determinado o valor de gama de 5,4468, que apresentou um erro de 0,0049. Bom, de agora em diante, o João irá dar continuidade na apresentação. Sim, o resultado obtido para gama igual a aproximadamente 5,4468 permitiu a gente calcular os valores analíticos da taxa de conversão de A e taxa de formação de B usando as equações 15 e 16 que foram deduzidas. XA resultou em aproximadamente 0,111 e XB igual a aproximadamente 0,888. A validação das equações diferenciais 12, 13 e 14 pelos dois métodos numéricos Euler e Runge-Kutta revelou uma sensibilidade alta dos parâmetros. No começo foi utilizado os valores da tabela 2, que eram ΔIR igual a 10 e θR igual a 50, mas esses valores não produziram resultados muito coerentes com a solução analítica que a gente obteve. Isso mostra que pequenas variações do parâmetro afetam significativamente as iterações. Diante disso, a gente fez alguns ajustes sutis. ΔER foi alterado de 10 para 8,499 e θR de 50 para 52,909. Com esses novos valores, as equações em estado transiente passaram a apresentar resultados consistentes, assim como a gente mostra na tabela 4. Então, verificamos que a estabilidade e a validação do modelo dependem de modificações bem pequenas nos parâmetros originais, devido à forte sensibilidade das equações. Aqui na tabela 4, então, a gente tem os valores para a taxa de conversão de A, taxa de formação de B e gama dos dois métodos, Euler e Runge-Kutta. No gráfico 1, a gente observa a variação das concentrações de A e B em relação ao tempo, primeiramente para Euler e Runge-Kutta.
Uma coisa que a gente pode perceber é que ambos os métodos capturam uma transição bem abrupta em torno do tempo igual a 10. Isso é uma característica do pico reacional. Há forte concordância entre os dois métodos para as concentrações. Em seguida, a gente tem o gráfico 2, que mostra a variação do gama em relação ao tempo. Quando a gente observa esse gráfico, a gente vê que gama tem um pico bem maior para o tempo igual a 10 segundos, quando calculado para RK de quarta ordem do que para Euler. A diferença entre os métodos fica bem evidente. O Rudiculta, por ser mais sensível, registra um pico significativamente maior, respondendo de forma mais precisa à dinâmica térmica do sistema. Embora ambos os métodos tenham uma concordância boa para as concentrações, a diferença na resposta térmica é mais evidente. O método de Runge-Kutta tem sensibilidade maior, captura os picos de temperatura mais elevados e uma variação muito mais acentuada de gama, enquanto o método de Euler suaviza essa resposta. Para validar as equações de diferenciais num caso real, é possível estudar a reação gasosa de isomerização de ciclopropano e propeno, que também ocorre em volume constante. Esse sistema permitiu a aplicação direta das equações desenvolvidas aqui no trabalho. O gráfico 3, que vai ser mostrado a seguir, apresenta os perfis de conversão de A, formação de B e gama para essa reação. Embora não tenha uma produção muito grande de propeno, os resultados podem ainda assim confirmar a adequação das equações diferenciais para descrever a cinética reacional em CSTR sob condições de volume constante. Aqui a gente tem então os três parâmetros, XA, XB e gama, pelo tempo. Embora as inclinações não indiquem grande produção, elas ainda assim confirmam que as equações diferenciais são válidas e podem ser aplicadas em estudos futuros, desde que a sua sensibilidade seja considerada. Para quantificar a sensibilidade, avaliou-se a variação de gama de equilíbrio após um aumento de 10% em cada parâmetro. A análise demonstra que ΔE e beta são os parâmetros que exercem a maior influência na variação de temperatura no interior do reator. Isso sugere que o controle preciso desses dois fatores é essencial para manter estabilidade e eficiência no processo reacional. O gráfico 4, que vai ser mostrado a seguir, ilustra como as alterações dos valores dos parâmetros podem afetar a temperatura dimensional gama, evidenciando o tipo de mudança esperada quando esses valores são modificados. Aqui a gente tem o valor inicial, o valor final, mais 10%, e o diferencial gama. Por exemplo, um aumento de 10% em ΔR resulta em uma variação negativa de 80,3% no diferencial de temperatura. Um aumento de 10% em beta gera uma variação negativa de 79,5%. A variação da sensibilidade é fundamental para a otimização e operação de um reator CSTR, pois variações bem pequenas em parâmetros-chave podem impactar significativamente o perfil térmico do sistema. Variações na energia de ativação impactam diretamente a taxa de reação, gerando ou consumindo calor e alterando o perfil térmico. Já o coeficiente de transferência de calor beta afeta a capacidade do sistema de remover ou adicionar calor, crucial para o controle da temperatura. A sensibilidade desses parâmetros ressalta a importância de um projeto robusto do sistema de troca de calor e do monitoramento das condições de reação. Como conclusões finais e perspectivas futuras, temos que esse estudo demonstra a validade e aplicabilidade das equações diferenciais propostas para a modelagem de reatores CSTR, tanto em cenários teóricos quanto no exemplo prático da isomerização de ciclopropano em propeno. Observou-se que pequenas variações dos parâmetros beta, θr e ΔR geraram alterações significativas no comportamento do sistema, reforçando a natureza altamente sensível e dinâmica desse tipo de reator. As equações mostraram-se consistentes para reações elementares de primeira ordem e para reações gasosas com número estequiométrico igual entre reagentes e produtos, garantindo volume constante. A aplicação ao modelo estudado reforçou a sua confiabilidade na descrição do comportamento do reator. O método de Runge-Kutta apresentou maior precisão, capturando de forma mais realista o salto térmico dentro do reator. Já o método de Euler suavizou essa resposta, mostrando limitações em cenários de alta sensibilidade térmica. A análise de sensibilidade é crucial para a otimização, pois permite a identificação de variáveis mais influentes e o ajuste das condições operacionais para maior segurança e eficiência. Pequenas variações em beta, θr e ΔR resultaram em alterações expressivas em XA, XB e gama. Essa sensibilidade elevada demonstra a necessidade do controle rigoroso desses parâmetros cinéticos e operacionais para evitar riscos significativos no comportamento do reator. O uso do Excel se mostrou adequado e eficaz para a implementação dos métodos numéricos e promoveu uma visualização clara dos resultados, facilitando a comparação dos métodos. Estudos futuros podem abordar reações mais complexas,
considerar variações de volume e incluir parâmetros termodinâmicos adicionais. A expansão do modelo para sistemas multirracionais ou condições operacionais mais amplas pode contribuir para o aprimoramento do design e controle de reatores CSTR, aumentando a precisão preditiva e a aplicabilidade industrial. Então, essa foi a nossa apresentação. Espero que tenham gostado e um bom dia.